Bem-vindo a um mundo onde sobreviver é uma arte. A força tem muitas faces e o silêncio muitas vezes fala mais alto do que rugidos. Da coroa gelada do Kilimanjaro às planícies douradas onde leões reinam e leopardos desaparecem como fantasmas, o coração selvagem da África pulsa com histórias que poucos ousam contar. Aqui, cada criatura, seja o imponente elefante, a hiena risonha ou o abutre comedor de ossos, desempenha um papel vital no grande design da natureza. Isto não é apenas vida selvagem, é uma sinfonia de vida, resiliência e maravilha. Prepare-se para ver o mundo indomado como nunca antes. Uma terra de extremos. Um ecossistema de contrastes e diversidade. O Monte Kilimanjaro não é apenas o pico mais alto da África, mas também um paradoxo impressionante da natureza, onde mundos de calor e gelo coexistem lado a lado. Em apenas alguns quilômetros verticais, a montanha se transforma em uma tapeçaria viva de ecossistemas contrastantes. Em sua base, as temperaturas podem chegar a escaldantes 30 degrees, criando um ambiente que lembra savanas tropicais, cheias de vegetação exuberante e espécies adaptadas ao calor. Mas à medida que se sobe, a natureza reescreve suas próprias regras. A cada poucos metros, o terreno, a umidade, a temperatura e a vida mudam. O ar se torna mais rarefeito, o clima mais severo e a flora começa a recuar. Ao se aproximar do cume, as temperaturas podem despencar para congelantes, 20 degrees, e a paisagem se transforma em um deserto ártico de gelo e rocha vulcânica. O que torna o Kilimanjaro fascinante não é apenas essa variação climática dramática, é como a vida evoluiu para se adaptar a cada estágio da montanha. Cada faixa de altitude abriga seu próprio ecossistema, com espécies de plantas e animais endêmicas que só sobrevivem naquela altura específica. É como se a montanha abrigasse vários planetas empilhados uns sobre os outros. De uma perspectiva pessoal, o Kilimanjaro parece a biografia vertical da natureza. Um relato de resiliência, transição e sobrevivência. Não é apenas uma montanha, é uma metáfora de como ambientes, assim como as pessoas, mudam sob pressão. A diversidade ecológica do Kilimanjaro é tanto uma maravilha científica quanto uma reflexão espiritual sobre a interconexão de toda a vida, mesmo quando dividida por extremos. Reis das planícies. Nas planícies abertas da savana africana, sob o vasto céu azul e o dourado do sol, caminha uma criatura que impõe respeito sem dizer uma palavra: o leão. Conhecido mundialmente como o Rei das Feras, este majestoso animal é mais do que músculos e juba. Ele é a personificação de poder, coordenação e lealdade familiar, vivendo em um mundo que exige não apenas força, mas também estratégia, paciência e profundo entendimento social. Os leões preferem as regiões de planície, onde a grama alta balança ao vento e oferece cobertura natural para sua maior vantagem: a emboscada. Ao contrário das perseguições velozes dos guepardos ou dos ataques caóticos das hienas, os leões caçam com propósito e precisão. Sua abordagem é baseada no trabalho em equipe, cuidadosamente planejado, quase ensaiado, utilizando comunicação silenciosa. Cada membro da alcateia conhece seu papel. Um leão pode circular pela esquerda, outro pela direita, e no momento exato, atacam juntos, sem palavras. Apenas instinto.
apenas confiança. Mas dentro dessa coordenação majestosa, existe uma estrutura social rígida. No topo está o macho alfa, um leão cuja função não é apenas acasalar ou liderar, mas defender. Ele é o primeiro a comer, protegendo a caça contra ameaças externas como necrófagos ou predadores rivais. Isso não é um ato de ganância, mas de dever. Sua dominância protege a alcateia. Sua força garante a segurança do grupo. Ao seu redor estão as leoas, inteligentes, ágeis e ferozmente devotadas. Elas são as verdadeiras arquitetas do sucesso da alcateia. São elas que realizam a maioria das caçadas, muitas vezes arriscando-se para alimentar não apenas a si mesmas, mas toda a família. E o trabalho delas não termina na caçada. Essas leoas também são professoras, guardiãs e cuidadoras. Elas criam os filhotes com uma mistura não verbal de disciplina e amor, ensinando-lhes as primeiras lições de sobrevivência. Como se mover em silêncio, como reconhecer o perigo e como trabalhar em equipe. Os filhotes crescem observando suas mães, imitando cada espreitada, cada salto, cada pausa antes do ataque. Eles não herdam apenas habilidades de sobrevivência, herdam uma cultura, transmitida de geração em geração. Este treinamento inicial é essencial, porque um dia, esses jovens leões terão que enfrentar a savana sozinhos, seja como novos alfas em busca de sua própria alcateia, seja como leoas assumindo o lugar de suas mães. Neste mundo, cada gesto tem significado. Um movimento do rabo pode sinalizar prontidão. Um rosnado baixo pode alertar sobre perigo. Mesmo no silêncio, a alcateia se comunica. E nesta comunicação reside o seu poder. É isso que permite a um grupo de leões mover-se como um só corpo, caçar com eficiência mortal e defender seu território contra intrusos. O que torna os leões verdadeiramente reais não é sua capacidade de matar, é sua capacidade de liderar, proteger e criar a próxima geração com cuidado e sabedoria. Suas vidas não são caóticas, mas organizadas, não são cruéis, mas cheias de propósito. Em cada alcateia há um ritmo, um entendimento compartilhado e um legado de sobrevivência moldado pela natureza e transmitido pela experiência. No final, o reinado dos leões não é construído sobre o medo, é construído sobre a unidade. Eles são reis não porque dominam a terra, mas porque incorporam o equilíbrio delicado entre poder e cooperação. E é isso que os torna os verdadeiros governantes das planícies. Os gigantes silenciosos. Imponentes sobre as planícies douradas e vagando pelos horizontes pontilhados de acácias da África, o elefante africano se move com uma graça que desmente seu tamanho colossal. Essas majestosas criaturas, os maiores mamíferos terrestres da Terra, são frequentemente chamadas de gigantes gentis, mas esse título mal arranha a superfície de sua profunda natureza. Mais do que animais, os elefantes são contadores de histórias da Terra, carregando séculos de memória, emoção e sabedoria em cada passo que dão. Com orelhas enormes que abanam os ventos quentes da savana e trombas que são ao mesmo tempo delicadas e poderosas, os elefantes africanos percorrem centenas de quilômetros por terrenos vastos e muitas vezes implacáveis. Suas jornadas não são aleatórias, são guiadas por uma memória quase mística, passada de geração em geração. Uma elefanta anciã pode lembrar a localização precisa de um poço d'água esquecido há mais de uma década, de uma árvore que floresce no momento certo ou da rota mais segura por territórios perigosos.
em tempos de seca extrema. Esse conhecimento torna-se a tábua de salvação não apenas para o indivíduo, mas para toda a manada. E no centro dessa manada está a matriarca, uma líder feminina cuja experiência é reverenciada. Ela não é escolhida pela força, mas pela confiança. Ela decide quando a manada se move, para onde vai e quando para. Sua autoridade vem do que ela sabe, não de quão alto ela fala. Sob sua orientação, o grupo permanece unido, seguro e nutrido. Essa estrutura, centrada na sabedoria das fêmeas mais velhas, é um dos exemplos mais sofisticados de liderança matriarcal no reino animal. As fêmeas elefantes são profundamente maternais, e seu vínculo com seus filhotes é incomparável. Um bebê elefante, indefeso ao nascer, depende totalmente da mãe por anos. Ela o alimenta, protege, ensina a usar a tromba, a encontrar comida e a interpretar os sinais sutis do comportamento da manada. E ela nunca está sozinha nessa responsabilidade. Outras fêmeas, conhecidas como alomães, ajudam a criar o filhote, oferecendo uma rede de apoio que reforça a força da comunidade. Os elefantes são seres emocionais. Eles lamentam seus mortos, às vezes retornando aos ossos de parentes perdidos anos depois, tocando-os suavemente com suas trombas, como se prestassem homenagens. Eles demonstram alegria no reencontro, angústia quando separados e compaixão até com animais de outras espécies. Sua inteligência social é impressionante. Eles não apenas sobrevivem, eles lembram, sentem e se conectam. Há algo profundamente comovente em observar uma manada de elefantes cruzando a paisagem. Eles não se apressam, eles se movem com propósito e paciência, como se a terra lhes pertencesse, e eles a ela. Seus passos marcam o tempo, seus olhos guardam histórias, e sua presença comanda silêncio. Não por medo, mas por reverência. Em um mundo muitas vezes obcecado por ruído, velocidade e dominação, os elefantes são um lembrete de que a verdadeira força reside na resiliência silenciosa. Que liderança pode ser discreta? Que conhecimento e memória são armas mais poderosas do que a força bruta? Eles são a alma da savana, gigantes, sim, mas silenciosos. E em seu silêncio, nos ensinam algo que a humanidade frequentemente esquece: que as vozes mais poderosas são às vezes aquelas que falam menos, mas vivem mais profundamente. Os lutadores ferozes e familiares. A verdade não contada sobre as hienas. Nas vastas savanas da África, um animal frequentemente incompreendido e injustamente difamado percorre em bandos com furtividade, estratégia e surpreendente inteligência. A hiena, há muito retratada como vilã da natureza ou simples carniceira, é, na verdade, um dos predadores mais fascinantes e socialmente sofisticados do planeta. Embora suas risadas arrepiantes e silhuetas curvadas possam evocar medo ou repulsa, um olhar mais atento revela um mundo complexo de dominação, cooperação e brilhantismo evolutivo. No coração da sociedade das hienas reside uma estrutura rara e poderosa: a matriarquia. As fêmeas lideram seus clãs, não apenas socialmente, mas também fisicamente. Na verdade, as hienas malhadas fêmeas são maiores, mais agressivas e hormonalmente mais dominantes que os machos, graças a altos níveis de hormônios androgênicos como a androstenediona. Elas herdam seu status de suas mães, e até mesmo a fêmea de classificação mais baixa é superior ao macho mais bem posicionado. Essa dinâmica de poder molda fundamentalmente o comportamento do clã, desde a caça até a reprodução. Mas a liderança no mundo das hienas
não se baseia apenas na força bruta. Ela envolve estratégia, memória e comunicação. As hienas vivem em grupos que podem chegar a 80 indivíduos, cada um capaz de reconhecer todos os membros e entender suas relações. Essa habilidade de gerenciar laços sociais intricados faz delas um dos carnívoros cognitivamente mais avançados, comparáveis em alguns estudos a primatas. Quando se trata de alimentação, a hiena quebra mais um estereótipo. Embora sejam carniceiras, muitas vezes aproveitando restos de leões, leopardos ou carcaças abandonadas, também são caçadoras extremamente habilidosas. Pesquisas mostram que até 70 a 80% da dieta das hienas vem de presas capturadas por elas mesmas. Trabalhando em grupos coordenados, elas caçam gnus, zebras e até búfalos, usando resistência e trabalho em equipe para exaurir suas presas em longas perseguições. Sua mordida, mais forte que a de um leão, é capaz de triturar ossos, permitindo-lhes acessar o tutano nutritivo que poucos animais conseguem alcançar. Seu comportamento alimentar é outro exemplo de equilíbrio social. Diferente dos leões, que seguem hierarquias estritas na hora da alimentação, as hienas frequentemente comem juntas, com surpreendente pouca violência. Há empurrões, sim, mas sem uma rígida regra de o alfa come primeiro. Essa flexibilidade reflete o instinto de sobrevivência comunitária da espécie. Nenhum indivíduo é mais importante que a continuidade do grupo. A famosa risada da hiena malhada, longe de ser sinal de zombaria, é, na verdade, uma forma sofisticada de comunicação. Essas vocalizações têm funções específicas: sinalizar angústia, expressar excitação ou reunir o clã durante conflitos. Cada gargalhada carrega informações sobre a identidade do emissor, seu estado emocional e sua posição social, permitindo que as hienas se mantenham conectadas mesmo a grandes distâncias na savana escura. Além da biologia, as hienas desempenham um papel ecológico essencial. Como carniceiras, ajudam a prevenir a propagação de doenças ao limpar carcaças. Como caçadoras, controlam as populações de herbívoros. Seu duplo papel garante o equilíbrio saudável do ecossistema, fazendo delas tanto lixeiras quanto reguladoras da natureza. Ainda assim, apesar de sua inteligência, força e papel crucial na natureza, as hienas continuam sofrendo com representações negativas, muitas vezes vistas como covardes, sujas ou desonrosas. Esses preconceitos humanos, moldados por séculos de mitos e mal-entendidos, falham em reconhecer a verdadeira natureza da hiena, uma guerreira selvagem, um gênio social e uma história de sucesso evolutivo. No fim, as hienas não apenas sobrevivem, prosperam através da adaptabilidade, resiliência e senso de comunidade que rivaliza com qualquer mamífero da Terra. Elas não são as vilãs da savana, são suas estrategistas não celebradas, dignas tanto de respeito quanto de admiração. Os titãs elegantes. A vida entre os gigantes gentis. Erguendo-se acima da savana africana, com as cabeças tocando as copas das árvores e o elegante caminhar cruzando planícies abertas, as girafas estão entre as criaturas mais icônicas e cativantes do reino animal. Mas por trás de sua aparência pacífica, existe um mundo de força surpreendente, comportamento sofisticado e maravilhas evolutivas. A característica mais marcante da girafa, é claro, é seu pescoço extraordinariamente longo, que pode medir até 2 metros. Isso não é apenas estético,
é uma adaptação brilhante que permite às girafas acessar uma fonte de alimento que poucos outros herbívoros alcançam: as folhas nutritivas das acácias. Com uma língua preensil de até 45 centímetros, as girafas habilmente arrancam folhas de galhos espinhosos com graça e eficiência, pastando por até 20 horas por dia para atender suas necessidades energéticas. Mas essa altura impressionante também traz seus desafios. O coração de uma girafa, um dos maiores do reino animal, precisa gerar o dobro da pressão sanguínea humana para bombear sangue até o cérebro. Para evitar desmaios ao abaixar a cabeça para beber água, válvulas especializadas e vasos elásticos no pescoço regulam o fluxo sanguíneo. Um impressionante exemplo de design evolutivo. Apesar de seu comportamento gentil, as girafas estão longe de ser indefesas. Quando ameaçadas por predadores como leões, usam suas poderosas pernas para desferir chutes devastadores, fortes o suficiente para matar um leão com um único golpe. Sua altura também lhes concede uma vantagem estratégica. De seu ponto elevado, as girafas agem como sistemas de alerta precoce, detectando perigos à distância e incitando outros animais a fugir antes que predadores se aproximem. A sociedade das girafas é fluida e em constante mudança. Em vez de formar unidades familiares rígidas, elas vivem em grupos abertos e flexíveis, que mudam diariamente. Uma estrutura social chamada fissão-fusão. As fêmeas geralmente se agrupam com outras mães e filhotes, enquanto os machos podem viajar sozinhos ou formar grupos temporários de solteiros. Esses laços sociais são pacíficos, com pouca agressividade, exceto na época de acasalamento. Durante o período reprodutivo, os machos realizam dramáticas batalhas de necking para afirmar a dominância e ganhar acesso às fêmeas. Esses combates podem parecer quase cerimoniais, com dois machos lado a lado, balançando seus pesados pescoços como marretas para golpear um ao outro com seus ossicones, estruturas semelhantes a chifres. O som de osso batendo em osso ecoa pela savana. Embora raramente sejam letais, essas disputas exigem imensa força e resistência, determinando qual macho terá o direito de passar seus genes adiante. Curiosamente, as girafas também se comunicam de maneiras que só agora começamos a entender. Durante anos, pensava-se que eram em grande parte silenciosas, mas pesquisas recentes revelaram que produzem vocalizações de baixa frequência, muitas vezes abaixo da capacidade auditiva humana, especialmente à noite. Esses hums sutis podem ajudá-las a manter o contato social na escuridão, acrescentando outra camada às suas vidas complexas. Além da biologia, as girafas são cruciais para o ecossistema. Ao se alimentarem dos dosséis das árvores, moldam a paisagem da savana, promovendo o crescimento de novas plantas e mantendo habitats abertos. Suas fezes espalham sementes por grandes distâncias, ajudando na regeneração das florestas. E ainda assim, esses gigantes gentis enfrentam ameaças crescentes. A perda de habitat, a caça ilegal e os conflitos com humanos causaram um declínio silencioso das populações de girafas nas últimas décadas, ganhando o apelido de extinção silenciosa. Esforços de conservação agora correm contra o tempo para proteger não apenas sua beleza, mas também os papéis ecológicos críticos que desempenham. A girafa é mais do que um pescoço comprido. É um símbolo de resiliência silenciosa, graça natural e o delicado equilíbrio da vida selvagem. Ver uma girafa em movimento é testemunhar a arte da evolução em ação. Uma prova viva de que a gentileza pode caminhar lado a lado com a força no grandioso teatro da vida.
O fantasma nas sombras. Segredos do predador mais furtivo. No reino dos predadores, alguns governam pela força bruta, outros pela velocidade fulminante, mas o leopardo domina pelo silêncio. Conhecido como um dos caçadores mais elusivos e solitários da natureza, o leopardo é uma criatura que prospera nas sombras, com seu poder enraizado não no espetáculo, mas na arte da invisibilidade. É o fantasma da floresta, observando, esperando e atacando com precisão aterradora. Diferente dos leões que rugem pela savana ou dos guepardos que perseguem presas em explosões dramáticas de luz do dia, os leopardos atuam sob a cobertura da escuridão e da vegetação densa. Eles são mestres da furtividade e da solidão, raramente se revelando aos olhos humanos. Com patas acolchoadas e movimentos fluidos, eles atravessam gramíneas, arbustos e terrenos rochosos sem fazer um som. Seus mantos malhados, decorados com rosetas, imitam perfeitamente o jogo de luz e sombra, permitindo-lhes desaparecer no ambiente como se fossem engolidos pela própria terra. Mas não é apenas a camuflagem que os torna mortais. Os leopardos possuem a paciência de um escultor e a precisão de um atirador de elite. Eles podem observar uma presa em potencial por horas de cima de um galho ou escondidos na relva, imóveis, calculando cada movimento. Quando o momento chega, explodem em violência súbita e silenciosa, avançando com membros poderosos e uma mordida certeira na garganta ou no pescoço. A caça termina em segundos, muitas vezes antes que a presa perceba o perigo. Essa excelência predatória é acompanhada por uma independência notável. Os leopardos estão entre os grandes felinos mais solitários, cada indivíduo ocupando e patrulhando um vasto território. Não há matilha, não há alcateia, não há coalizão. Apenas o caçador solitário e a terra que conhece intimamente. Cada árvore, cada trilha, cada poço de água torna-se parte de seu mapa mental. Um dos comportamentos mais impressionantes dos leopardos ocorre após uma caça bem-sucedida. Ao contrário dos leões, que comem no chão e brigam pela comida, os leopardos içam suas presas até o topo das árvores, arrastando centenas de quilos apenas com os dentes e músculos. Esse feito extraordinário tem um propósito vital: proteção. Ao pendurarem suas refeições nos galhos, evitam a ameaça constante de necrófagos como hienas e chacais que vagam pelo chão abaixo, ansiosos para roubar o prêmio. Essa tática é prova não apenas de sua força, mas de sua inteligência estratégica. Uma mistura de poder bruto e previsão. A vida nas copas das árvores é uma segunda natureza para eles. Leopardos estão entre os escaladores mais ágeis do reino animal, capazes de subir troncos verticais com facilidade, saltar entre galhos e equilibrar-se nas ramificações mais estreitas. Suas longas caudas funcionam como lemes, estabilizando-os no salto ou enquanto se equilibram. Até mesmo seus filhotes aprendem a escalar desde cedo, seguindo suas mães até o dossel, onde estão mais seguros. Apesar de sua letalidade, os leopardos são incrivelmente cautelosos. Eles evitam conflitos desnecessários, escapando ao menor sinal de ameaça, seja de humanos, leões ou outros leopardos. Sua natureza elusiva os transformou em lendas. Em muitas culturas africanas, os leopardos são vistos como seres espirituais, símbolos de mistério, intuição e força invisível. O fato de serem tão raramente avistados na natureza apenas aumenta seu fascínio fantasmal, mas sua invisibilidade é ao mesmo tempo um dom e uma maldição. Por serem tão hábeis em se esconder, as ameaças que enfrentam muitas vezes passam despercebidas. A destruição de habitat, a caça ilegal e a expansão humana
estão reduzindo lentamente o domínio dos leopardos. À medida que florestas são desmatadas e cidades se expandem, esses caçadores solitários são empurrados para espaços menores, aumentando os conflitos com humanos e colocando sua sobrevivência em risco. E ainda assim, o leopardo resiste, adaptando-se a ambientes em mudança de maneiras que poucos outros grandes carnívoros conseguem. Em algumas regiões da África e da Ásia, eles chegaram até a habitar áreas próximas a vilarejos e cidades, caçando à noite e permanecendo invisíveis durante o dia. Sua capacidade de adaptação, de desaparecer e de sobreviver em silêncio é inigualável. Compreender o leopardo é compreender a arte da dominação sutil. É uma criatura que não busca glória nem caos, mas opera com confiança silenciosa. Um predador que não precisa ser visto para ser temido. Em um mundo repleto de ruído, o leopardo nos lembra da força encontrada no silêncio, da beleza na furtividade e da elegância de uma vida vivida nas sombras. Pequeno, mas mortal. A elegância letal do serval. Não se deixe enganar pela estrutura esbelta ou pelo tamanho semelhante ao de um gato doméstico. O serval é um dos predadores pequenos mais formidáveis da África. Este felino de pernas longas, muitas vezes confundido com um animal manso devido à sua aparência graciosa, é na verdade um caçador implacável e altamente especializado, ajustado pela evolução para dominar seu nicho com agilidade e precisão incomparáveis. Nas gramíneas silenciosas das terras altas e zonas úmidas africanas, o serval reina, não através da força bruta, mas com velocidade calculada, furtividade e eficiência mortal impressionante. Pesando em média entre 9 e 18 quilos, o serval pode parecer pequeno em comparação a grandes felinos como leopardos ou guepardos. Ainda assim, ele compensa isso com as pernas mais longas em relação ao corpo de qualquer felino, garantindo uma vantagem única tanto em movimento quanto em visão. Com esses membros poderosos, o serval é capaz de saltos verticais incríveis, até 3 metros no ar, agarrando aves diretamente do céu ou abatendo roedores e rãs com precisão cirúrgica. O que torna o serval um predador extraordinário não é apenas seu físico impressionante, mas sua precisão cirúrgica na caça. Equipado com orelhas enormes que giram independentemente, o serval pode detectar o mais leve farfalhar sob a terra ou na grama, usando apenas o som para localizar presas escondidas. Uma vez focado, ele ataca com um salto relâmpago que muitas vezes encerra a caçada com um único golpe. Estudos mostram que os servais possuem uma das maiores taxas de sucesso de caça entre os felinos, em alguns habitats, chegando a 50%, superando até mesmo os leões. Apesar de sua eficácia, os servais são solitários e discretos. Geralmente, ocupam regiões elevadas, savanas e zonas úmidas, locais menos frequentados por predadores maiores. Essa escolha inteligente de habitat minimiza a competição e lhes permite aprimorar suas técnicas de caça em relativa segurança. Mas mesmo nessas regiões remotas, os servais não estão livres de ameaças. Hoje, o maior perigo que enfrentam não é natural, é humano. Os servais são frequentemente capturados para o comércio de animais exóticos devido à sua aparência marcante. E suas peles são cobiçadas no mercado ilegal de vida selvagem. Em algumas áreas, também são caçados como pragas, vítimas de conflitos com fazendeiros protegendo suas aves.
A expansão urbana e a fragmentação dos habitats continuam reduzindo seus territórios, perturbando suas áreas de caça tão bem ajustadas. E, ainda assim, o serval continua a se adaptar. Sua natureza esquiva o ajuda a evitar armadilhas e confrontos, e sua capacidade de caçar uma grande variedade de pequenos animais, de insetos a aves e pequenos mamíferos, lhe confere uma flexibilidade alimentar vital para sobreviver em ambientes em mudança. Do ponto de vista da conservação, o serval representa uma espécie indicadora importante. Sua presença geralmente reflete a saúde de zonas úmidas e savanas. Proteger o serval, portanto, significa proteger todo um ecossistema rico em biodiversidade e equilíbrio. De muitas maneiras, o serval é um paradoxo perfeito, gracioso e brutal, pequeno e poderoso, solitário e essencial. Ele mostra que o tamanho não é a única medida de dominância na natureza. Com sentidos aguçados, movimentos calculados e foco inabalável, o serval reina das sombras. Um assassino silencioso que não deixa espaço para erros. Assistir a um serval caçando é testemunhar a precisão em movimento. Um lembrete de que as armas mais mortais da natureza muitas vezes vêm nas formas mais inesperadas. Mentes inteligentes, os gênios sociais que moldam a natureza. Nas florestas, savanas e margens de rios da África, a inteligência nem sempre ruge. Às vezes, ela se expressa em conversas, em cuidados mútuos e em saltos graciosos entre as copas das árvores. Entre os animais mais socialmente avançados e ecologicamente significativos do continente estão os macacos colobos e os babuínos oliva, duas espécies de primatas que demonstram não apenas o poder dos laços sociais, mas também a sabedoria oculta nas comunidades animais. Comecemos nas copas das árvores, onde os macacos colobos se movem como fantasmas. Com sua pelagem preta e branca marcante, caudas longas e mãos 100 polegar adaptadas para o salto, os colobos são acrobatas aéreos. Mas sua elegância vai além da aparência. Esses macacos vivem em grupos familiares coesos, geralmente compostos por um macho dominante, várias fêmeas e seus filhotes. Cada membro desempenha um papel, e a harmonia social é mantida através de cuidados mútuos, vocalizações de conforto e comportamentos sincronizados. Eles não são lutadores territoriais agressivos. Ao contrário, as sociedades dos colobos valorizam a estabilidade e a sutileza. Seus sons variam de grunhidos baixos e tosses a latidos de alerta altos, formando uma linguagem compartilhada que os ajuda a enfrentar perigos, localizar alimentos e compreender os estados emocionais uns dos outros. Até mesmo seus movimentos em grupo, saltando de galho em galho com precisão quase silenciosa, revelam um nível notável de coordenação e inteligência coletiva. Esses macacos se entendem não apenas instintivamente, mas também social e emocionalmente. Enquanto isso, no solo e em terrenos mais abertos, floresce outro tipo de inteligência. O babuíno oliva não é sutil, é ousado, impetuoso e brilhante à sua maneira. Esses primatas altamente adaptáveis vivem em grandes tropas, que podem incluir dezenas a mais de 100 indivíduos, estruturadas por hierarquias sociais complexas. A dominância é real, e a política também. Os babuínos formam alianças, manipulam laços sociais e até exibem comportamentos surpreendentemente familiares para nós. Ciúmes, afeto, cooperação estratégica e reconciliação após conflitos.
A estrutura matrilinear da sociedade dos babuínos significa que as fêmeas herdam o status de suas mães, e os laços entre as fêmeas são frequentemente mais fortes e estáveis do que entre os machos. Os machos, por outro lado, precisam lutar ou manobrar para alcançar posições de destaque, muitas vezes formando coalizões ou conquistando o favor de fêmeas de alta posição. A prática do cuidado mútuo não é apenas higiene, é moeda social, trocada por proteção, apoio ou oportunidades de acasalamento. Mas a inteligência na natureza sempre está ligada à função. E aqui, tanto os macacos colobos quanto os babuínos oliva desempenham papéis muito além de suas próprias espécies. Como frugívoros e folívoros, eles consomem grandes quantidades de frutas, sementes e folhas, tornando-se agentes-chave de dispersão de sementes. Ao carregar sementes em seus sistemas digestivos e depositá-las longe da árvore-mãe, ajudam na regeneração das florestas e na promoção da diversidade vegetal. Os babuínos oliva vão além. Eles frequentemente escavam o solo em busca de raízes, tubérculos e insetos, arejando e revitalizando naturalmente a terra, tornando-se contribuintes essenciais para a saúde do ecossistema. Seus movimentos também criam trilhas pela vegetação alta e pela mata fechada, que outros animais seguem, remodelando efetivamente a paisagem a cada passo. E ainda assim, esses seres inteligentes enfrentam perigos crescentes. À medida que as florestas são desmatadas para a agricultura, que os assentamentos humanos se expandem e que os conflitos por terra e alimento aumentam, tanto os colobos quanto os babuínos oliva são empurrados para fora de seus habitats. Em algumas regiões, os colobos são caçados para consumo ou capturados para o comércio ilegal de animais de estimação. Os babuínos, muitas vezes vistos saqueando plantações ou rondando cidades, são tratados como pragas e mortos indiscriminadamente. Esse choque entre expansão humana e sobrevivência animal revela uma verdade crítica. A inteligência sozinha não salva uma espécie. Ela precisa ser acompanhada de respeito, compreensão e proteção. Conservacionistas agora reconhecem que salvar primatas como os colobos e os babuínos não é apenas proteger animais, é preservar as redes intrincadas de vida que eles sustentam. Esses macacos não são apenas sobreviventes, são engenheiros da biodiversidade, cientistas sociais da natureza e mensageiros do brilhantismo evolutivo. Suas comunidades refletem cooperação, resolução de conflitos e profundidade emocional que desafiam as barreiras que colocamos entre nós e o resto da natureza. Nos olhos de um colobo aninhando seu filhote ou de um babuíno acariciando suavemente um ancião, testemunhamos uma verdade muitas vezes negligenciada. A inteligência está em toda parte, não apenas nas mentes que constroem cidades, mas nas que saltam entre as árvores e falam com os olhos. Perdê-los seria perder não apenas uma espécie, mas um espelho do que comunidade, adaptabilidade e harmonia ambiental realmente significam. Eles são mais do que animais inteligentes, são sabedoria viva, ecossistemas ambulantes e mentes vibrantes moldando a natureza. Os sobreviventes resistentes, rústicos, selvagens e inquebráveis. Ásperos na aparência e muitas vezes desprezados por sua feiura, os javalis africanos estão entre os sobreviventes mais subestimados da África. Oficialmente conhecidos como Phacochoerus africanos ou javali comum, esses onívoros robustos podem não ter o esplendor dos leões ou a elegância das gazelas, mas incorporam algo muito mais vital na natureza: resiliência. Com suas jubas ásperas, rostos com presas e corpos cobertos de poeira,
Eles são os lutadores de rua da savana, sobreviventes espertos e endurecidos. Os javalis são imediatamente reconhecíveis pelas protuberâncias semelhantes a verrugas em seus rostos, almofadas espessas de pele que funcionam como armaduras naturais durante lutas, especialmente entre machos. Seus longos caninos curvados não são apenas enfeites, são armas formidáveis, usadas tanto para defesa quanto para ataque, capazes de ferir gravemente predadores ou rivais com um único golpe. Apesar de seus corpos pesados e pernas curtas, os javalis conseguem correr a velocidades surpreendentes quando ameaçados, zigue-zagueando para despistar predadores. Mas sua dureza não é apenas física, é comportamental. Javalis são forrajadores e oportunistas experientes, usando seus focinhos e fortes patas dianteiras para desenterrar raízes, bulbos, insetos e até pequenos vertebrados. Eles pastam em gramíneas na estação chuvosa e se viram com o que encontram na estação seca. Sua dieta flexível e capacidade de sobreviver com alimentos de baixa qualidade permitem que prosperem em ambientes onde outros animais mais exigentes morreriam. Eles também são mestres em se apropriar. Em vez de cavarem suas próprias tocas, os javalis ocupam buracos abandonados de Orycteropus ou porcos-espinhos, entrando de ré para manter suas presas apontadas para a entrada. É uma estratégia de sobrevivência inteligente, oferecendo abrigo contra predadores, sombra contra o calor e um local seguro para criar seus filhotes. Se ameaçados, eles saem em disparada, presas primeiro, prontos para defender seu lar com força bruta e determinação inabalável. Apesar de sua imagem rude, os javalis demonstram fortes laços familiares. As mães, chamadas de porcas, são atentas e ferozmente protetoras de seus filhotes, muitas vezes formando pequenos grupos matriarcais conhecidos como sounders. Os filhotes aprendem desde cedo a reconhecer o perigo e a fugir ao menor sinal de ameaça, mergulhando de cabeça nas tocas enquanto a mãe guarda a entrada. Javalis também formam relações mutualistas com animais como os pica-bois e os mangustos. Esses parceiros ajudam a remover parasitas ou alertar sobre ameaças próximas, criando alianças que aumentam suas chances de sobrevivência. E ainda assim, apesar de tudo isso, os javalis raramente são celebrados. Sua aparência desajeitada, corpos cobertos de lama, pelos eriçados, dentes salientes, leva muitos a subestimá-los. Mas se sobrevivência é o teste definitivo na natureza, os javalis passam com louvor. Eles suportam a seca, escapam de predadores, resistem à fome, e fazem tudo com uma atitude destemida e prática que é impossível não admirar. Ecologicamente, os javalis desempenham papéis importantes. Suas escavações arejam o solo, promovendo o crescimento de plantas, e seu comportamento de forrageio ajuda a limpar resíduos orgânicos. Suas tocas desocupadas também servem de abrigo para outros animais menores. Na natureza, onde a elegância e a força geralmente roubam a cena, os javalis nos lembram que, às vezes, a habilidade de sobrevivência mais valiosa não é ser o mais forte ou mais rápido, é ser o mais adaptável. Eles podem não parecer heróis, mas não se engane. São guerreiros do mato, tenazes, táticos e indiferentes à opinião dos outros. São a prova viva de que, na natureza, não se trata de aparência. Trata-se de fazer o que é preciso para sobreviver. O devorador de ossos do céu das montanhas. A sombria elegância do abutre barbudo. Bem acima dos picos cobertos de neve,
e dos penhascos rochosos das cadeias montanhosas mais implacáveis do mundo, uma figura silenciosa circula o céu, majestosa, arrepiante e supremamente adaptada. Conhecido como o abutre barbudo ou Gypaetus barbatus, essa ave de rapina não é apenas um necrófago, é um especialista, um necrófago aéreo com uma dieta tão bizarra quanto brilhante. Ao contrário de outros abutres que se alimentam de carne macia, a refeição principal do abutre barbudo é o que resta depois que todos os outros já comeram: ossos. E ele não apenas rói os ossos, ele prospera com eles. Até 90% de sua dieta é composta de material ósseo, um feito incomparável no mundo das aves. Com um sistema digestivo poderoso, banhado em sucos gástricos ácidos fortes o suficiente para dissolver cálcio denso em 24 horas, o abutre barbudo transforma o que a maioria dos animais descarta em combustível vital. Essa dieta baseada em ossos lhe dá acesso a um nicho que quase nenhum outro predador ou necrófago consegue explorar, reduzindo a competição e garantindo uma fonte confiável de alimento mesmo nos ambientes alpinos mais áridos. Mas seu comportamento mais icônico beira o poético. Uma prática tão dramática que parece retirada de um mito antigo. Quando encontra ossos grandes demais para engolir, o abutre barbudo alça voo com eles, subindo alto acima dos penhascos irregulares. Então, com precisão cirúrgica, deixa os ossos cair sobre as rochas abaixo, quebrando-os em fragmentos menores ou expondo o tutano nutritivo. Essa técnica de quebra de ossos, aperfeiçoada ao longo de gerações, transforma essa ave em um açougueiro dos céus, um verdadeiro mestre da engenhosidade aérea. O nome quebrantahuesos, dado pelos espanhóis, significa literalmente quebra-ossos, um tributo apropriado a esse ritual sombrio. E embora pareça macabro, esse comportamento desempenha um papel ecológico vital. Ao remover os últimos vestígios de restos animais do ambiente, o abutre barbudo ajuda a prevenir a disseminação de doenças e a manter o ecossistema montanhoso limpo e equilibrado. Em um reino onde a morte é constante, ele se torna o reciclador final, garantindo que nada seja desperdiçado, nem mesmo os ossos. Fisicamente, o abutre barbudo é um espetáculo à parte. Com uma envergadura que pode chegar a quase 3 metros, ele plana sem esforço nas correntes térmicas, mal precisando bater as asas enquanto desliza entre os picos. Sua plumagem, muitas vezes tingida de laranja ou vermelho ferrugem por banhos em solos ricos em ferro, confere-lhe uma aparência flamejante e quase mítica, uma imagem que inspirou lendas em muitas culturas antigas. Suas asas estreitas como adagas, garras afiadas e a barba preta de penas sob o bico completam a imagem de uma criatura tanto régia quanto temível. Ao contrário de muitos outros abutres, o abutre barbudo é largamente silencioso, preferindo se comunicar por linguagem corporal e raros chamados fantasmagóricos. Ele nidifica em penhascos remotos, frequentemente a altitudes acima de 2.000 metros, onde ventos gélidos e temperaturas congelantes afastam todos, exceto as formas de vida mais resistentes. Lá, ele cria 1 ou 2 filhotes, que precisam aprender a arte de quebrar ossos e sobreviver nos Alpes desde muito jovens. A curva de aprendizado é íngreme, literal e figurativamente, mas aqueles que dominam essa arte tornam-se senhores de seu domínio em alta altitude. E ainda assim, apesar de sua força e adaptação, os abutres barbudos estão sob ameaça. A perda de habitat, o envenenamento por carcaças contaminadas e a perseguição alimentada por superstições causaram sérios danos. Em algumas regiões, eles foram quase levados à extinção. Esforços de conservação na Europa e na Ásia Central agora trabalham para reintroduzi-los às suas áreas nativas, usando rastreamento por satélite, reprodução em cativeiro e campanhas educativas para reconstruir suas populações.
e sua reputação. Esses necrófagos voadores nos lembram que as criaturas mais eficientes da natureza nem sempre são as mais belas, segundo padrões convencionais. Mas muitas vezes são as mais importantes. Ao se alimentarem dos mortos, os abutres barbudos trazem nova vida ao ecossistema. Sua existência é um testemunho da capacidade da natureza de transformar até mesmo a decadência em equilíbrio, a morte em renovação. Eles não são monstros do céu, são guardiões dos picos, portadores de ossos do vento e recicladores eternos, voando onde poucos ousam ir. Em seu silêncio, em suas sombras e em sua graça espectral, os abutres barbudos cumprem um dever sagrado: garantir que nada na natureza jamais seja verdadeiramente desperdiçado. O Kilimanjaro não é apenas um majestoso pico perfurando o céu africano. É um testemunho vivo do brilho e da fragilidade da natureza. Elevando-se de pradarias exuberantes a cimos gelados, abriga uma diversidade de vida impressionante. Elefantes migram pelas suas encostas inferiores, leões esperam pacientemente na sombra, e pequenos pássaros cantam nos prados alpinos muito acima. Cada espécie, do menor inseto ao maior predador, aprendeu a prosperar nesse mosaico de ecossistemas. No entanto, o Kilimanjaro é mais do que um refúgio para a vida selvagem. É um espelho que reflete o estado do nosso planeta. À medida que o gelo recua e os padrões climáticos mudam, o silêncio do Kilimanjaro torna-se um alerta. As mudanças climáticas não são apenas abstratas aqui. Estão gravadas em geleiras que derretem e riachos que desaparecem. A montanha persiste, mas não sem cicatrizes. Preservar o Kilimanjaro é lutar pela própria vida. A conservação aqui não é apenas uma questão de nostalgia ou beleza. É uma questão de sobrevivência, resiliência e responsabilidade. Cada passo em direção à proteção de suas florestas, seus animais e suas águas é um passo em direção à proteção do futuro comum da humanidade. O Kilimanjaro pode nunca falar, mas sua mensagem é alta e clara. O que escolhermos salvar hoje definirá o mundo em que viveremos amanhã.